O guarda de Israel está conosco. O guarda de Israel está conosco. E nesse texto nós vamos ver uma pergunta, no versículo 2, não é isso? No versículo 1, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu faço uma pergunta a você que está aqui hoje conosco, a você que está nos ouvindo: de onde vem o teu socorro? De onde vem o teu socorro? Ou você não tem quem possa te socorrer? Ou você acredita que você está sozinho, e por estar sozinho você está perdido? Você não tem condições até de clamar, porque você entende que não tem quem te possa socorrer. Portanto, está sujeito, muitas vezes, ao acaso, ao que costumamos dizer, a sua própria sorte. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam, porque acham que não tem socorro e não sabem de onde vem o socorro, ou não existe socorro algum. Mas eu quero transformar isso também em outra pergunta, Ou não existe socorro algum? Você já parou para pensar sobre isso? O que estiver assim para acontecer, vai acontecer mesmo e será de um outro modo, e assim que você pensa? É assim que você às vezes pensa nas coisas que acontecem na sua vida, o que possa vir a acontecer, porque você não crê que exista ou que haja possibilidade de socorro na sua vida. Então as coisas vão acontecer de qualquer modo, de qualquer jeito, Às vezes acontece em nosso favor, às vezes acontece contra nós, às vezes nos ajuda, às vezes nos prejudica. De repente você tem esse conceito, porque você não tem aquele conceito de onde vem o teu socorro. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: se você pensa assim, que não tem socorro, que não existe socorro, eu quero dizer para você que o meu socorro, o meu, vem do Senhor, dele mesmo. Sabe quem? O Criador do céu e da terra, o Deus único, o Deus que é aquele que eu gosto de dizer todos os dias quando estamos na casa do Senhor, no primeiro momento, na primeira fala: o Deus vivo, o meu socorro vem dele. Então o meu socorro vem lá do alto, vem do céu, daquele que não somente criou todas as coisas, mas que também sustenta todas as coisas pelo seu grande poder, pelo seu grande poder, pela sua força, pela sua onipotência, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, que não temos com que comparar nos dias de hoje, daquilo que podemos ver, ouvir e sentir. O meu socorro vem desse Deus, Criador de todas as coisas. Por isso que no desespero, nas dificuldades que porventura possa vir sobre a minha vida, sobre a minha existência, eu clamo ao Senhor, e clamo com certeza que Ele me ouve, e clamo com certeza que Ele socorre, que Ele se manifesta com poder e graça diante da minha vida. E naquele momento de dificuldade eu posso contar com esse Deus, porque Ele me ouve. Eu não tenho, acredite, eu não tenho esse Deus criador, esse Deus vivo como um amuleto da minha vida. Não tenho Ele assim. Antes, primeiro, eu adoro, eu louvo, simplesmente por ser Ele Deus. E sendo Deus, Ele é soberano. E sendo soberano, Ele governa. Ele é transcendente, mas na verdade, mais imanente em sua essência para conosco. É o Deus que eu clamo e grito por socorro quando as coisas parecerem difíceis para a minha vida, para a minha caminhada, para a minha existência. Então eu quero dizer que eu não consigo ter uma vida independente de Deus. A minha vida está extremamente atrelada a esse Deus, porque sem Ele
certamente eu já teria sido sucumbido, vencido, não estaria aqui. Mas em todos os momentos da minha dificuldade, da minha existência, e creio que isso também é uma verdade na sua vida, Deus se manifestou para que você pudesse continuar a sua existência. Então a minha existência depende de Deus e não Deus depende da minha existência. Eu dependo da existência de Deus, mas a existência de Deus não depende da minha existência, porque Ele é Deus. Também creio que há somente um rei, e este rei ele tem domínio, ele é Senhor, portanto um Deus único, um reino único, que ele senta no seu trono e governa toda a humanidade. Por isso eu vivo simplesmente no reino de Deus. Simplesmente você vive no reino de Deus, porque tudo isso é dele e para ele. Somente isso. Por isso, quando eu vivo no reino de Deus, eu vivo para cumprir a vontade deste rei, desse Senhor. E estou incluído, com certeza, em seus planos. Eu estou incluído, com certeza, nos seus propósitos. E não ao contrário. Deus, Ele não está incluído nos meus planos, nos meus propósitos. Eu aqui estou incluído no propósito de Deus e nos planos de Deus. Isso gera no meu coração uma paz, uma tranquilidade, uma vontade de existir, a saber que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele tem a minha vida, a minha existência em suas mãos. E uma vez em suas mãos, quem poderá abrir as mãos do Senhor para retirar a minha vida, a minha existência do seu domínio? Ninguém. Ninguém. Ninguém poderá nos tirar das mãos de Deus. Isso traz para mim conforto. E é por isso que nos momentos de dificuldade eu clamo, eu grito por socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. Ao contrário desta verdade que eu creio, quando nós estamos sendo esmagados pelas mãos do maligno, esmagados por alguma circunstância deste mundo, por algo que vem nos atormentando, roubando o nosso sono, tirando a nossa alegria, fazendo com que os nossos pés vacilem, e muitas vezes certas coisas que dominam toda a nossa existência e nos traz preocupações tremendas. Eu creio que essas mãos que tentam me oprimir e me derrubar e vencer, está sob o controle de Deus. E a qualquer momento, Deus estará abrindo essa mão e me libertando de tudo aquilo que aflige a minha existência. Por isso que o Senhor é o guarda de Israel. Por isso que Ele está conosco. Por isso que Ele é o guarda da minha vida, da minha existência. E este salmo, Salmo 121, ele é um dos salmos muito recitado, decorado. Com certeza está ali junto com o Salmo 23, com o Salmo 91. E eu particularmente, muitas vezes, sou pego meditando neste salmo, o Salmo 21. Porque é um salmo que fala de um Deus, e posso dizer, extremamente protetor do seu povo. Extremamente protetor. Ele é o guarda de Israel. E é um guarda que está diante do seu povo, protegendo e o conduzindo. Por isso que o tema desta noite é o guarda de Israel, que está aí no Salmo 121, que foi lido de uma forma muito gostosa, prazerosa pelas nossas crianças. E ele começa: de onde virá o meu socorro? E essa foi a pergunta que Davi também fez, e que Davi deixou registrado aí no Salmo 21. Elevo os meus olhos, ou os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E por que Davi faz essa pergunta? Primeiro eu quero dizer à igreja, primeiro, porque há momento que nos sentimos encurralados, apertados de todos os lados, oprimidos, perseguidos, injuriados, muitas vezes caluniados,
muitas vezes nos sentindo abandonados, isolados, perdidos. E muitas vezes com receios, com medo do que possa acontecer conosco. E é por isso que Davi, vivendo este momento, ele lança essa pergunta e diz, lá no Salmo 121, quando ele fala, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e de imediato o seu coração, que é um coração segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, ele responde no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele está encurralado, ele está apertado, ele está sendo perseguido, ele está sendo ali desejado pelos seus inimigos, mas ele sabe que pode clamar por socorro, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e da terra. E ele continua dizendo que de dia não te molestará o sol, versículo 6, nem de noite a lua. Ele clama porque a presença de Deus, esse guarda de Israel, é constante com ele em todo momento da sua existência. E o versículo 7 diz, o Senhor te guardará, o Senhor nos guardará de todo mal, de toda maldade, de toda ação do maligno. E ele diz que guardará até mesmo a tua alma. Isso que nos faz viver, respirar, aquele fôlego de vida que Deus lhe deu, que faz você existir, isso é guardado pelas mãos do Senhor. E ele termina o salmo dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, mesmo que nesta vida estejamos passando por momentos extremamente difíceis, ele crê no socorro de Deus, no cuidado de Deus, no agir de Deus em seu favor. Por isso, igreja do Deus vivo, se você está vivendo um momento semelhante a este momento que Davi viveu no passado, se você se sente perseguido, encurralado, se você se sente amedrontado, tem algum medo no seu coração, clame pelo socorro e creia que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra em todo o tempo. Eu quero também deixar para a igreja um segundo ponto que nos fala assim, os homens, e Davi vai viver essa situação diante da sua pergunta, e o porquê da sua pergunta, ele diz, os homens, a natureza e todos os recursos da terra são insuficientes para nos socorrer. Quando Davi faz essa pergunta e responde essa pergunta, ele está declarando do fundo do seu coração, diante da sua experiência com Deus, do seu caminhar com Deus, diante que ele já experimentou de Deus, ele está dizendo que, mesmo que todos os recursos da terra, tudo isso que nós podemos perceber é insuficiente para nos socorrer. E ele acha uma resposta. Primeiro, precisamos olhar para além dos montes. Olhar somente para os montes, Davi está dizendo assim, é olhar para um socorro humano, é olhar para um socorro da ciência, é olhar para um socorro daquilo que é material, secular, visível e perceptível. E que muitas vezes nós olhamos para essa situação e esquecemos de olhar exclusivamente para Deus. Então, precisamos olhar para além dos montes. E quando olhamos para além dos montes, como Davi olhou, olhamos além das montanhas, e isso significa olhar para aquele que criou todas as coisas. E crer que temos recursos que são superiores ao recurso que os homens possam oferecer para nós. Então olhamos para além das montanhas, isso significa olhar para além dos recursos dos homens para aquietar os nossos corações. É isso que Davi está dizendo. Porque os homens, por mais que sejam inteligentes, por mais que possam criar situações que venham nos favorecer, mas o socorro eficiente, certo, vem do Senhor. Por isso que ele diz, o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Davi nos chama a atenção disso, que quando nós deixamos de olhar para o monte, somente para o monte, quando nós olhamos além do monte, além da montanha, nós estamos olhando agora para um Deus que tudo pode. Isso significa que eu creio
é em milagres. Quando o homem não consegue nos oferecer aquilo que é necessário para a nossa existência, e quando eu começo a olhar além dos montes, olhar para aquele que nos socorre, o meu socorro vem do Senhor, esse que criou o próprio monte e a terra, significa que eu creio em milagre, eu creio no sobrenatural do agir de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E todas as coisas que o homem criou, mesmo que seja algo de extremo valor e necessário para a nossa existência, só vai dar resultado a seu favor se Deus abençoar. Se Deus abençoar. E mesmo que o homem não tenha nada para te favorecer e te ajudar, Deus pode te ajudar. Deus pode mudar a sua realidade, a sua situação, a sua caminhada, porque crer em Deus é crer no dono do possível, mas também é crer no dono do impossível. Essa é a nossa fé. É nisso que eu creio. E é por isso que eu clamo. É por isso que eu espero. É por isso que eu aguardo naquele que é dono do possível, mas também é dono do impossível. E graças a Deus por isso. Quando Davi fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele diz, eu creio no Deus do impossível. Que quanto tudo aquilo que está à nossa disposição, nos oferecendo soluções para o nosso drama, para as nossas lutas, para as nossas preocupações, falharem, Deus jamais falhará. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. Então o nosso socorro vem do Senhor. Logicamente não vem da terra, mas vem do céu. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se eu consigo enxergar e perceber que esse socorro vem do céu e não da terra, eu também consigo crer que não vem dos homens, nem dos anjos, mas vem de Deus. Vem do próprio Deus. E eu repito, como Davi fala no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como Davi também conseguimos ver que esse Deus, Ele é extremamente poderoso para nos guardar dos tropeços, das armadilhas, né? Porque Ele vigia por nós. Ele vigia por nós. O versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Davi explica no versículo 3, que esse Deus não permitirá que os nossos pés vacilem, porque Ele não dorme, não dormitará aquele que te guarda. Isso é conforto. Isso é sinônimo de viver em meio às turbulências da vida e conseguir viver em paz. Conseguir dormir. Conseguir crer que o amanhã nos reserva as bênçãos do Senhor para que possamos dar continuidade em nossas vidas, porque Ele vigia por nós. Que alegria, que satisfação. Eu não sei se você já teve o privilégio de acompanhar alguém num leito de um hospital no período da noite. Você já conseguiu ter esse privilégio de cuidar de alguém no leito de um hospital durante a noite, aonde alguém confia aqueles cuidados a você? O que acontece com você quando vai chegando às 2 horas da madrugada? Como é que está a sua vigia em relação àquele que está no leito, totalmente dependente do teu olhar e do teu cuidado? Como é que está você? Eu costumo dizer que até para aguentar 1 hora dentro da casa do Senhor, a gente já abre a boca. Agora imagine você num solo
diante de um enfermo no leito de uma enfermidade às 2h da madrugada. Eu creio, irmãos, que muitos de nós somos vencidos pelo sono, pelo cansaço. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver também que o Senhor Jesus, quando estava lá no Getsêmani, já tendo sobre si os efeitos da enfermidade conhecida como pecado, levando sobre si todo o nosso pecado, ele convida 3 irmãozinhos para vigiar com ele. E sobe, vai no Getsêmani, ora, volta, dormindo. Sobe, ora, volta, dormindo. Sobe, volta, ora, dormindo. Aí Jesus fala assim: não podes vigiar sequer 1 hora comigo? 1 hora. E quando eu olho para este Deus, eu fico vendo esta maravilha de que Ele é o guarda que nos vigia. Não dormitará aquele que te guarda, sequer Ele vai piscar os olhos, sequer Ele vai tirar aquela soneca rápida. Ele está alerta, olhando para nós. Ele não é sucumbido pelo cansaço, pelo estresse, pela ansiedade. Pelo contrário, essas situações não estão em Deus. Pelo contrário, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que eu me alegro como Davi e grito: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E esse Deus não dorme, e não dormindo, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Mas eu também consigo ver Davi, e nesse texto, que Deus está sempre conosco, que Ele caminha sempre ao nosso lado, e nos protege na saída e na entrada, desde agora e para sempre. E lembro logo do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E quando terminamos o Salmo, diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Essa bondade é Deus, essa misericórdia é Deus. É Ele que consegue nos assistir em todos os dias da nossa existência, em toda e qualquer situação que porventura estejamos vivendo e vivenciando. Esse Deus, o guarda de Israel, está conosco e nos protege em todo momento da nossa existência. Por isso que eu grito à semelhança de Davi: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E pego a sua explicação e trago para o meu coração e digo que Ele, o meu Deus, o nosso Deus, não permitirá que os meus pés, os nossos pés vacilem, porque Ele não dorme. É este que nos guarda. O versículo 3 fala isso. É Ele que nos guarda. Isso nos traz segurança, nos traz paz em nosso viver e em nossa existência. Olha como Davi expressa o versículo 7, crendo nessa proteção do Senhor constantemente em sua vida para todo sempre. Ele fala: o Senhor te guardará, o Senhor nos guarda de todo mal, guardará a tua alma. Não existe nada que possa nos atingir quando estamos no cuidado de Deus, que o maligno possa fazer as suas armadilhas, que ele possa vir de uma forma feroz contra nós, mas ele será repelido, porque encontrará o leão de Judá de prontidão, nos protegendo, nos guardando. É este guarda que está conosco. É aquele guarda que a palavra de Deus diz que é o 4º homem na fornalha. É aquele que caminhou na fornalha com Cedraque, Mesaque e Abednego. Quando esses homens, diante de um rei, falou assim: ó rei, fique sabendo, se o meu Deus quiser, me livrará da fornalha. Mas fique sabendo, ó rei, não nos curvaremos diante da sua estátua. Não vamos curvar diante do Senhor, mesmo que neste momento estamos sendo perseguidos, injuriados, caluniados, estamos sendo prestes a ser lançados numa fornalha como foram, mas eu creio no guarda de Israel, eu creio que esse Deus está conosco, e não é fogo, não é fornalha que tira essa fé, essa certeza da minha vida. Eu creio em Deus,
porque Ele guardará de todo mal, guardará a minha alma. Isso conforta, mas também encoraja, para que possamos viver conforme a vontade de Deus em todo o tempo da nossa existência. Dentro desse perfil da fala de Davi, da proteção do Senhor em todo momento da sua existência, ele termina o salmo dizendo assim: o Senhor guardará a minha saída, ou seja, a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É ato contínuo. Não existe uma limitação do agir de Deus, da proteção de Deus. Não existe caminhos que o Senhor não conheça, aonde Ele tem perfeito domínio e aonde Ele pode verdadeiramente nos oferecer proteção contra as armadilhas, contra as ciladas, contra o perigo que muitas vezes está ali rodeando aquele caminho. O Senhor nos guardará de todo o mal. É por isso que eu clamo como Davi: o meu socorro vem do Senhor, que fez a terra, que fez o céu, que criou todas as coisas. Ele é o guarda de Israel, é o guarda que está conosco. E eu quero concluir, irmãos, dizendo uma frase de um grande pastor, amigo meu, Marco Martins, filho desta igreja. Certa feita, diante de uma dificuldade muito grande que ele estava vivenciando em seu corpo, por causa de uma enfermidade terrível, que o levou por muitos dias à cama e depois à cadeira de roda, e até hoje faz com que o seu corpo adoeça e provoque dores terríveis. Ele nos falou algo muito interessante, e eu quero repetir para a igreja. Ele falou assim: Arildo, Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. Eu é que devo tudo a Deus. Isso é crer num Deus que guarda. Isso é crer que sem Deus não somos nada. Isso é crer que se ficarmos olhando e focando somente os montes, não vamos obter o socorro de Deus. Precisamos olhar além do monte, além das montanhas. Isso é olhar para Deus, que criou o céu e a terra. E eu repito com a igreja mais uma vez: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como está a sua vida? Está cercado? Está oprimido? Está vivendo tempos de angústia? Alguma situação roubou a sua alegria? As incertezas são presentes no seu coração? Quem sabe você tem confiado muito em si mesmo? Quem sabe tem confiado em alguém que está do seu lado? Quem sabe você tem confiado mais nas pessoas, ou seja, no monte, nas montanhas, e tem esquecido de confiar plenamente, em primeiro lugar, em Deus. Que esta noite você, meu irmão e minha irmã, se está vivendo uma luta em um drama, olhe para Deus, confie em Deus, espere em Deus e grite, clame como Davi: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o socorro que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para viver neste mundo, porque o guarda de Israel está conosco, e Ele não dormita, não dormitará, e guardará a nossa entrada e a nossa saída para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe e saia daqui crendo nessa verdade. E somente para você não esquecer mais uma vez, recita comigo: o meu socorro vem do Senhor. Fala, igreja. O meu socorro vem do Senhor, que fez... Mais uma vez, o meu socorro vem do Senhor, que fez... Deus é a nossa confissão, é a nossa fé, é a nossa certeza. Então, Deus, vá nos nossos corações, entre em nossos corações e retira toda a incerteza, todo medo, Deus. Enxuga as nossas lágrimas, e que o amanhã, ao amanhecer,
Tão certo como o sol virás, Deus, que o choro também seja transformado em alegria. Ó Jesus, Tu és o nosso socorro, o meu socorro, o nosso socorro, e sei que o Senhor fez todas as coisas. O Senhor é dono do possível e dono do impossível, e nós estamos plenamente certos disso e confiamos na Tua ação. Então liberta, Deus, cura, transforma. Deus, dá a resposta, porque Tu és o nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém.